Timóteo 2,22, Paulo dando conselho, ele fala assim, ó, foge das paixões da mocidade. Foge. Você já fugiu de alguma coisa? Fugir não é sair andando. Você já fugiu de cachorro bravo? De pitbull, de sei lá do que, ou de ladrão? Fugir não é você ficar conversando, peraí, você compensa, pera lá. Vamos conversar aqui. Fugir, meu amigo, você identificou o perigo, você some. E aí Paulo fala, foge das paixões da mocidade. O que é paixões da mocidade? É tudo aquilo que o mundo está colocando para sua cara, que é para você, do teu coração, que é essencial. Sexualidade, imoralidade, seja imoralidade na internet, imoralidade no linguajar, imoralidade com o seu corpo. O corpo é meu, usa do jeito que você quiser, o corpo não é teu não. Se você nasceu de novo, Paulo fala em 1 Coríntios 6,20, nós somos comprados, temos que glorificar a Deus com o nosso corpo, porque tinha uma ideia dos cristãos que o que importa é a alma, o corpo não importa, o que você faz com ele não. Como que não importa? Então, se você está usando o seu corpo, moço e rapaz, que não seja para a glória de Deus, que está sendo um instrumento de tentação, de imoralidade, de vulgaridade, o teu conceito de Deus está errado. A tua visão de Deus está errada. Você não está buscando a Deus. Eu estou buscando a Deus porque eu vou domingo na igreja. Ótimo, continue. Mas se na segunda-feira o seu pensamento continua mundano, se a tua roupa continua mundana, se o teu namoro continua mundano, se o que você vê na internet continua mundano, você não está buscando a Deus. Você pode estar buscando usar a Deus para o seu fim, mas a busca de Deus envolve um arrependimento que Ele mesmo dá. Por isso que Ele está falando, deixe o perverso o seu caminho. Deixe o perverso o seu caminho. Você está no caminho perverso? Peça a graça de Deus para abandonar ele. Não é no esforço próprio. Comece com Deus. Por isso que eu falei, comece com misericórdia. Pedir misericórdia de Deus. O iníquo, seus pensamentos. Por isso que eu gosto, que eu coloquei o nome do meu trabalho na internet de pensar nas coisas do alto, que é Colossenses 3,2. Porque o pensamento começa, ele determina tudo que você vai fazer. Deixe o iníquo seus pensamentos. Você sabia que o que você pensa importa para Deus? Que a Bíblia fala do que nós devemos pensar? Você fala assim, mas até isso agora? Sim, até isso. Deus nos comprou por inteiro, Ele quer nos transformar por inteiro, no pensamento, na fala, em tudo. Porque se você cultivar pensamentos iníquos e imorais, você acha que você vai viver como? Você acha que você consegue cultivar pensamento imoral e ter uma vida santa? Você acha que você consegue ver porcaria na internet e desenvolver a tua santidade? Você acha que você consegue ficar pensando em imoralidade e depois orar diante de Deus e falar, Senhor, como eu te amo? Você tem luta com pensamentos, todos nós temos. A questão é, você não pode deixar os seus pensamentos soltos. Você precisa levar cativo. Segundo 1 Coríntios 10,4 fala assim, levando cativo todo o pensamento a Deus. Martinho Lutero fala assim, eu deixo os meus pensamentos sempre amarrados na palavra de Deus. Por isso que nós precisamos aprender a... Agora, você vai pensar nas coisas de Deus se você ler a palavra de Deus. Ele não vem assim. Você abandona a palavra e quer ter pensamentos puros. Começa na leitura. Então diz, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Veja como Deus é misericordioso. Veja como Deus é longânimo conosco. Veja como Deus está dando mais chances para nós ainda. É fruto da misericórdia dele. E ele está falando que se compadecerá e volte-se para o nosso Deus. Provérbios 28,3 diz que nós devemos confessar o pecado e abandonar o pecado. Salmo 119,59 fala assim, considero os meus caminhos e volto para o Senhor. O arrependimento é sempre dar as costas para aquilo que você estava fazendo. E o arrependimento envolve duas coisas. Primeiro, afastar-se do pecado e abandonar o pecado. E a segunda coisa, se voltar para Deus. Você quer saber se o seu arrependimento foi genuíno? Não meça pelo choro. Você pode chorar ou pode não chorar. Meça pelo seguinte, eu confessei o pecado. Sabe o que é confessar? É concordar. É concordar com Deus. Deus mostrou para você que você está errado. Você fala, Senhor, eu concordo. Não tem como concordar com Deus. Eu estou errado. Isso que é confessar. Não é você contar para Deus. É você concordar com o diagnóstico que Ele mesmo te deu.
você está em pecado. Você fala assim, eu confesso, estou mesmo. E você quer abandonar aquele pecado. Pode ser que você não abandone de imediato. Queira Deus que nós conseguíssemos. Mas você entra numa luta por abandonar o pecado. Você não quero. Se é aquela amizade, Senhor, eu quero cortar. Se é aquele lugar, eu não quero mais ir. Se é esse tipo de coisa, eu não quero mais acessar. E você começa a querer buscar a Deus. Isso é um sinal do verdadeiro arrependimento. Não é só tristeza. Ai, que droga, falei de novo. Isso é remorso. Você fica triste porque você falhou. É o seu eu que está em jogo. Eu falei, o que vão pensar de mim? Nossa, agora vão descobrir, não sei o quê. Tudo eu. O arrependimento, ele envolve Deus primeiro. Pequei contra Deus. Contra ti somente. Salmo 51 fala isso. História do filho pródigo fala isso. Você deve lá em Lucas 18. A primeira consciência é pecar contra Deus. Então você coloca, você vê que você ofendeu a Deus. E aqui eu pergunto, você tem se arrependido de coisas que você tem feito contrárias a Deus? Você tem buscado a Deus? Para a gente terminar.